e voltamos à Freida. Olá, hoje estou aqui para te falar de Nunca Mintas. Este é o mais recente livro publicado desta autora, que vai ser a autora deste ano, mas que não seja pela quantidade de livros publicados este ano e lidos. O mais engraçado é que esta autora aparece com a criada e veio para ficar. Eu acho que é um fenómeno dentro do mercado português, esta autora, porque de repente já lá vão 2, 4, 5, este é o sexto, e a verdade é que nós não conseguimos deixar de ler estes livros desta autora, mesmo quando, mesmo quando achamos que é capaz de ser mais um. Só que na realidade nunca é mais um. E este livro é a prova. Este Nunca Mintas é para mim um dos melhores livros desta autora publicados em Portugal. Eu confesso-vos que fui com as expectativas muito altas, porque a minha filha tinha lido em inglês e tinha-me dito que dos livros que ela tinha lido, ela considerava que era o melhor da Freida. Eu, sinceramente, não consigo deixar de ter aquele carinho especial pela criada, talvez por ter sido o primeiro, talvez por ter sido a descoberta, a novidade, mas este é, na realidade, um livro muito bom e será o segundo ou o terceiro de todos aqueles que eu li desta autora. Tenho ainda que dizer que este livro eu li mais ou menos num dia. Eu acho que se formos contar as horas, eu li em 24 horas. Primeiro porque estava a ler com a Maria João Diogo e nós queríamos muito ler este livro apenas num dia. Segundo porque o livro é viciante e não se consegue parar. Na realidade, o difícil deste livro é parar de o ler e o difícil deste livro é aguentar para não estar continuamente a ler. Portanto, aquilo que eu vos aconselho é que o leiam num dia que tenham disponibilidade para poder ler este livro. Também não demora muito tempo, mas ainda são algumas horas. Este livro conta a história de um casal que quer alugar uma casa. E aquilo que nós temos aqui são, se quiserem, duas histórias paralelas, que se vão, ao princípio nós não percebemos, mas que se vão intercruzar. Uma delas é a história então deste casal de que eu vos falava que quer alugar uma casa, e o outro é a história do antigo proprietário dessa mesma casa. Ora, porquê que o livro é tão viciante? Porque nós queremos saber o que é que aconteceu à proprietária anterior e queremos saber por que raio é que este casal tem tanto interesse nesta casa, principalmente o marido. Nós percebemos que há ali qualquer coisa que o está a interessar. Não percebemos muito bem se é só a própria casa em si, que na realidade é fantástica a nível da descrição, ou se há algo mais que possa atrair aquele rapaz àquela casa. E, portanto, nós passamos o livro à procura destas respostas e passamos o livro à procura destas explicações que temos no final. E que final? Deixem que vos diga que o final deste livro é fantástico, arrasador, e eu adorei o final deste livro. Ora, quem é a proprietária desta casa? A proprietária desta casa é uma psicóloga famosa que desapareceu e que ninguém sabe o que é que lhe aconteceu. E, portanto, a casa está ali há anos fechada. Este casal anda à procura de uma casa, quer sair da cidade, quer ir para o campo, mas a jovem, o elemento feminino do casal, acha que a casa é muito isolada. O elemento masculino da casa, como eu vos disse, encanta-se pela casa e quase que decide que quer aquela casa para eles. Eles chegam lá de uma maneira muito misteriosa. A casa apresenta alguns mistérios. Eu acho que esta casa é uma personagem, porque é uma casa misteriosa, é uma casa muito grande, é uma casa que tem algumas divisões escondidas e, portanto, tudo isto cria ali um elemento de mistério em relação à casa, que é quase sentido como angustiante pelo elemento feminino da casa, mas é sentido como algo bastante cativante pelo elemento masculino da casa. E a verdade é que nós percebemos, eles são recém-casados e aqui nota-se quase uma falta já de comunicação entre eles, porque por um lado
nós percebemos que ele quer a casa e assunto arrumado. Por outro lado, percebe-se que ela, pelo menos no início, não quer a casa e não tem coragem para lhe dizer. E, portanto, é a partir daqui que nós vamos ter todo o desenvolvimento deste Nunca Mintas. Eu gostei da estrutura, eu gosto muito desta estrutura em que se anda entre o presente e o passado. Gostei muito desta estrutura. Gostei muito da forma, eu quase que diria, banal que ela encontra para reter aquele casal naquela casa. Na realidade é algo que nós já vimos, mas que aqui aparece como sendo algo muito plausível e, portanto, é muito interessante perceber que o leitor embarca nessa explicação sem a pôr em causa, ou pelo menos eu não pus, eu deixei-me levar, até porque os livros desta autora têm essa característica comigo. Eu deixo-me levar para o universo que ela quer, eu deixo-me levar para os sítios que ela quer, eu deixo-me levar para as explicações que ela quer e só depois de ler o livro é que eu questiono, mas penso, não, ela realmente foi buscar isto, faz ligação, porque ela consegue ser tão clara, mas ao mesmo tempo tão objetiva, tão enquadrada, que nós acabamos por acreditar piamente naquilo que esta autora escreve e acreditar piamente nas suas explicações. E este livro não foi exceção. Outro aspecto que eu achei muito interessante deste livro e que faz dele para mim um dos melhores desta autora é o facto de permanentemente, pelo menos no princípio do livro, nós vamos fazer perguntas. Porquê existir? Porquê ir? Porquê esta casa? Porquê? Não é? E vamos começando nos porquês. E a Freida vai-nos dando as respostas conforme ela acha que é necessário nós sabermos. E é muito interessante perceber, como eu disse há bocado, que não só nós acreditamos nela, como nós temos a sensação que somos nós que vamos descobrindo essas respostas. E, portanto, sobre esse ponto de vista, esta autora acaba por ser uma autora que sabe escrever com suspense e que sabe escrever de forma a integrar o leitor sem ele dar por isso nesta narrativa, porque de repente nós dizemos, pois claro, é evidente, tinha que ser isto. Como se tivéssemos sido nós a descobrir, como se tivéssemos sido nós a chegar lá e não como se tivesse sido ela a dar-nos as respostas. E isso é prova de que ela é uma escritora hábil e que sabe manobrar as palavras por forma a manobrar o leitor. Outro aspecto muito interessante é que mesmo, como é que eu vos hei de dizer isto sem dar spoilers, que eu acho que já estou a falar demais em relação a este livro. Mesmo quando as personagens fazem determinada coisa que nós achamos do estilo, mas o outro não dá por isso. Mas será que isto era plausível? Mas porque é que ela agora meteu isto? Não compreendo. A verdade é que ela acaba por depois ir buscar tudo isso, vai dando a volta e tudo faz sentido. E tudo é propositado. Ou seja, no livro não há nada que, ou pelo menos eu não senti que houvesse nada que ficasse pendurado e também não senti que houvesse nada que não fosse coerente e que ela não fosse buscar para depois fechar a história e para nos dar aquele final brilhante que eu não vi chegar. Confesso, eu nesta autora já desisti de tentar sequer compreender, porque já percebi que ando sempre a bater ao lado, vou sempre achar que é o vizinho do lado e, portanto, não vale a pena. A única coisa que eu posso dizer é que nem sequer a forma como ela liga as duas histórias, uma delas eu pus a hipótese, mas a ligação final eu não dei por isso, não me apercebi, não consegui fazer essa ligação. Pronto, é assim, ela escreve tão bem que me engana. Houve inclusive momentos em que eu achei este livro é uma loucura. Inclusive disse à Maria João Diogo, este livro é uma loucura, este livro é assim uma história de loucos. Mas a verdade é que nós embalamos nessa loucura, nós vamos nessa loucura e nós queremos saber como é que essa loucura acaba, ou pelo menos saber como é que essa loucura foi originária. O que é que deu aso a que essa loucura existisse. E isso é muito interessante e muito importante neste livro. É um livro que eu gostei bastante, é um livro que me pegou, que me agarrou, contrariamente ao livro anterior que eu li dela, que já não me agarrou tanto. Este voltou-me a agarrar. Este é um livro de
Eu acho que este é daqueles mais... É um livro de 2022, portanto é um livro que tem 2 anos, também não é um livro muito antigo e na realidade eu gostei muito deste livro. E agora estou ansiosa para ler a continuação da Criada, que já percebi que vem aí em junho e que, e que eu quero ler, obviamente, porque então depois de ler este ainda mais quero ler o outro, que segundo me parece foi o último livro que ela escreveu e portanto mais ainda por cima vai fechar aquela trilogia que eu acho que para mim continua a ser os melhores livros que ela escreveu. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o Nunca Mintas. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça. Desculpem lá se eu neste resvalei um bocadinho e falei demais, mas a verdade é que começa a ser difícil não falar e não partilhar convosco as angústias e aquilo que estes livros me levam a pensar ao longo da leitura. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.